pelo mercado financeiro. É isso, Antônio Castilho. Ok. Bom, fica aí a denúncia da situação. Nós vamos para a nossa pauta internacional. Vamos destacar, em primeiro lugar, a análise feita hoje, né, pelo companheiro Rui Costa Pimenta sobre a vitória esmagadora da direita argentina nas eleições. Né? A direita teve 2/3 dos votos, né, cerca de 2/3, né, classificando em primeiro lugar o candidato da extrema-direita, o Milei, e em segundo lugar a Patrícia Burris, que é candidata da direita tradicional, da direita de tipo tucana. Né? Bom, e em terceiro lugar ficou o candidato da direita nacionalista, da ala do peronismo, né, que tem como candidato o candidato mais à direita dos últimos anos do peronismo, né, o atual ministro da Economia, o Massa. Bom, nós vamos ter um vídeo do companheiro Rui, que eu acho que é muito importante, né, porque levanta um tema, e aí eu gostaria que você que está nos acompanhando a transmissão aí, se já assistiu, pode assistir novamente, se não, mas é importante a gente comentar aqui, né, porque o companheiro Rui se coloca diante do segundo tema. Será que tem perigo de contágio? O que a gente tem a aprender com o caso da Argentina? Né? Opa! É, será que. Não, só perguntar aqui para a produção, porque eu acho que tem um probleminha com o vídeo. Não dá para acionar a partir do tempo lá, produção? É, a gente queria mostrar, mas eu vou. Se a gente não tem problemas aqui na transmissão, eu acho que é só. É um probleminha que a gente teve aqui. Não foi apagão, não, foi só um probleminha técnico aqui. Mas eu queria destacar. A gente mostra, eu vou pedir para a produção algumas imagens aí né, do que a gente, só para da chamada, né, do programa, do card do programa, e aí a gente convida todo mundo que não assistiu. E eu vou destacar aqui, queria destacar algumas ideias importantes que o companheiro Rui explicou no programa da tarde. Né? Bom, primeiro, essa ideia de que foi um triunfo muito importante da direita. Né? Não quer dizer que o candidato que saiu em primeiro lugar vai ele mesmo ganhar as eleições, o que é perfeitamente possível, né? Mas você tem aí o primeiro colocado, a frente que ficou em segundo lugar, a frente da direita tradicional, do Juntos por El Cambio, né? Que é a espécie de DEM e PSDB, a chamada terceira via, né? Que ficou aí, que classificou a candidata, a Patrícia Ulbricht, e em terceiro lugar o Massa, do Partido Peronista, do atual governo. E ele explicou o seguinte, que o exemplo da Argentina é muito importante porque mostra como a política de entendimento com a direita representa um risco. Né? Veja que o peronismo foi cedendo. Né? A ala mais à esquerda do peronismo, liderada pela ex-presidenta Cristina Kirchner, primeiro apoiou um candidato direitista que era o Rafael Fernandes. Né? E a crise, a incapacidade desse governo foi tamanha, tão grande, que quem faturou com isso foi a ala mais direitista do Partido Peronista, o Sérgio Massa, que era um opositor do kirchnerismo, né? É ministro da Economia, quer dizer, sócio, e é visto aos olhos de todo mundo como responsável por uma situação de crise, que a Argentina tem uma inflação de mais de 100% ao ano, nesse momento. Né? E essa política pressiona toda a situação para a direita. Há uma campanha forte, né? Embora o imperialismo e a direita procurou pressionar no sentido de que a direita tradicional ganhe, mas o desgaste dessa direita tradicional, que é a direita que governou com o Macri. Né? Então, muita gente, alguns setores procuraram dizer assim, que no Brasil não tem esse perigo, porque aqui o perigo já passou, que era o Bolsonaro. Não. E o Rui explicou o seguinte, que o Bolsonaro é o Macri. Né? O Bolsonaro é o governo da direita anterior, que fracassou. Né? Veio um governo à esquerda, teve a oportunidade de colocar no lugar um governo e colocou um governo conciliador,
de frente, de acordo com a direita, que é o governo atual do Rafael Fernandes, né, que não enfrentou, que não resolveu nenhum dos problemas nacionais, não mobilizou, muito pelo contrário. Né? E agora o que está vindo é um governo ainda mais à direita. Né? Bom, e aí ele fez a comparação, a gente colocou no título do nosso programa de hoje, que é uma coisa que foi muito usada no passado, que todo o plano que era adotado lá na Argentina, plano econômico, aqueles planos econômicos da década de 80, de 90, como o Plano Real, antes deles lá, outros planos adotados no o Plano Cruzado, né? O que acontecia na Argentina acontecia depois no Brasil. Né? E isso nos remetia a uma propaganda que existia no Brasil, que era o efeito Orloff, que era a propaganda de uma bebida, uma vodka, né? Que falava que o Brasil era a Argentina do dia seguinte. Né? Era o que acontecia na Argentina iria acontecer no Brasil no dia seguinte. E nós temos que olhar que o resultado que a gente tem hoje nas primárias argentinas, que ameaça ser o resultado das próximas eleições, é que a ausência de uma mobilização da esquerda, dos setores nacionalistas, uma ausência de mobilização também da esquerda, e chamada esquerda radical, da esquerda que se considera socialista, que apostou numa política de tipo eleitoral, de conseguir alguns cargos aí no parlamento para deputados e conseguir algumas vantagens, levou, né, ao fortalecimento da direita, um fenômeno que acontece em todo mundo. E que a direita não é um personagem. Né? A direita não é o Macri, não é o Bolsonaro, né? Não é... A direita é um movimento, né, do desespero da sociedade, dos setores mais reacionários, que é apoiado pela burguesia, né, para derrotar a esquerda, para derrotar os setores nacionalistas, né, ainda que esses tenham uma política limitada. Né? Então, essa situação é uma situação muito complexa. Obviamente, nesse momento, a burguesia tem todo o interesse em que na Argentina não haja um aliado da política do Lula, né, de que não haja um aliado da política de se opor à política do imperialismo. Né? O candidato que classificou em primeiro lugar é um liberaloide, né? Um liberal que defende toda a política de submissão ao imperialismo, fala em dolarizar a economia argentina. Né? Isso no momento, inclusive, que há uma política. O Lula, por exemplo, junto com outros setores dos BRICS, defende aí o abandono do dólar até nas negociações internacionais. Né? Então, obviamente que isso vai colocar aí uma situação, coloca um problema no horizonte e mostra como a política de abaixar a guarda diante da direita, de ter uma política de conciliação, de cumprir os acordos do FMI, leva a esquerda para um retrocesso. Né? Para um retrocesso que ameaça a vida de todo o povo argentino, já submerso numa enorme crise, e é uma ameaça também, né, ao enfraquecimento de uma política de aliança mais progressista, mais dos setores nacionalistas, de conjunto na América Latina. Quer dizer, a direita segue com a sua política golpista, segue com seus candidatos abertamente pró-imperialistas, pau-mandados do capital internacional, e a esquerda não tem uma orientação de enfrentamento, né, tem uma orientação de conciliação com essa política, e não mobilizar o povo. Na Argentina, está mostrando na Argentina, né, o que nos reserva o futuro. Candidatos direitistas da esquerda e a direita crescendo e se fortalecendo e podendo, inclusive, ganhar as eleições. A gente volta a esse tema, a gente fica devendo um vídeo para amanhã para vocês, né, falinha técnica aqui, mas a gente aconselha todo mundo, a quem não assistiu, assistir a análise política de terça com o companheiro Rui Costa Pimenta, com destaque nesse tema das eleições à Argentina. Bom, para a gente